Belezinha, gente? Então tá. Então já sabemos, né, quem responde objetivamente e quem responde subjetivamente. Então, seguinte, voltando para o caso anterior. Voltando ao primeiro caso, né? Da delegada que bateu no carro do Eduardo. A União responde pelos danos causados ao Eduardo. A União responde objetivamente. Certo? Certo. O que significa objetivamente? Independentemente de dolo ou culpa. Então, o Eduardo vai ingressar com uma ação judicial em face da União, querendo que a União indenize os prejuízos do Eduardo, certo? Certo. O Eduardo precisa, nessa ação, precisa provar de quem foi a culpa no acidente? Não. Por que o Eduardo não precisa provar de quem foi a culpa? Porque a União responde independentemente de culpa. Não interessa de quem foi a culpa. A culpa foi do Eduardo ou foi da delegada? Ou não foi culpa de ninguém? Ou foi acidente? Não interessa. O Eduardo não precisa provar a culpa porque a União responde independentemente de culpa, porque a União responde objetivamente. É isso que significa dizer que a responsabilidade é objetiva. Ou seja, quais são os elementos da responsabilidade civil do Estado? No caso da responsabilidade objetiva, o particular não precisa provar dolo nem culpa. O particular só precisa provar duas coisas: o dano e o nexo causal. O que significa isso? O Eduardo precisa provar em juízo, primeiro, que houve um dano. Ele vai chegar na ação e falar: juiz, eu quero que a União me indenize porque teve um acidente, a delegada avançou o sinal, bateu no meu carro. Aí o juiz está legal. E qual foi o dano causado? Não, bateu assim, encostou, e aí encostou lá. Tá, mas qual foi o dano? Não teve dano nenhum, porque eu passei lá um sabão e tirou o negócio, mas eu quero ser indenizado. Você quer ser indenizado pelo quê, se você não sofreu nenhum dano? Então, o particular tem que provar algum dano. Esse dano, ele pode ser um dano patrimonial, no caso lá do carro e tal, não sei o quê. Pode ser um dano moral. O particular pode dizer: não, quebrou meu carro todinho. Então, teve um dano patrimonial. Além disso, eu uso esse carro para trabalhar. Eu atendo clientes, sei que lá, eu sou autônomo, sem o carro por causa que eu fiquei sem o carro, eu fiquei 2 semanas sem trabalhar. Tomei um prejuízo aí não sei de quanto. Lucro incessante. É possível? É possível, se ele provar que esse prejuízo. E além disso, por causa do acidente, eu fiquei abalado psicologicamente, tive que ser internado, sofri um dano psicológico. Então, o dano pode não ser só patrimonial, né? Pode ser dano moral, dano à imagem, aquilo ali abalou a reputação daquela pessoa, a imagem daquela pessoa perante os outros, tudo bem. Mas tem que provar algum dano. Se a pessoa não sofre nenhum dano, né, de dinheiro nenhum, ou patrimonial, ou moral, ou dano nenhum, não há o que ser indenizado. Primeira coisa, tem que provar que houve um dano e que esse dano, esse prejuízo, tem relação, tem nexo. O que é nexo? Nexo é relação, né? Quando a gente fala assim, pô, cara, isso que você está falando não tem nexo nenhum, cara. Isso não tem nexo. O que é nexo? Isso não tem relação de nada com nada, isso não tem nada a ver. Às vezes a gente fala umas palavras aí do dia a dia, né? Traz isso pro direito, cara. A maioria dos professores que dão aula de direito adoram enrolar as coisas simples, né? Você tem que, claro, você tem que ter um vocabulário, quanto melhor o teu vocabulário, ótimo. Tem que ler, tem que ter vocabulário. Mas procura puxar isso, nexo. O que é nexo? A maioria das palavras a gente usa no dia a dia. Anexo, a gente fala isso, né? Isso, pô, cara, isso tá falando, não tem nexo. Não tem nexo por quê? Porque isso não tem relação, não tem a ver nada com nada, não tem relação, não tem ligação uma coisa com a outra. Então, nexo é uma ligação, uma relação. Nexo causal.
é uma ligação com a causa. Ele sofreu um prejuízo e existe uma relação entre o prejuízo e a administração. Ele tem que provar, ele não precisa provar de quem foi a culpa no acidente, mas ele tem que mostrar que esse prejuízo foi causado numa relação com o veículo da União. Porque senão qualquer um chega com um carro lá quebrado, olha só, meu carro está quebrado, quero indenização. Mas quem bateu no teu carro? Não interessa. Alguém bateu no meu carro, não sei nem quem foi. Meu carro apareceu quebrado, meu carro estava estacionado, apareceu quebrado. Não tenho a menor ideia de quem bateu no meu carro, mas eu quero indenização. Dano houve, porque meu carro está quebrado. Mas foi um carro de particular que bateu ou foi um carro da União, um carro do Estado, um carro do município? Foi carro de quem? Não tenho a menor ideia. Ué, não tenho a menor ideia, então não tem ligação com o Estado, né? O particular, no caso da responsabilidade objetiva, o Eduardo, no caso da União, então, o Eduardo tem que provar o dano e o nexo causal. Olha só, o acidente foi causado lá, tem aqui foto, aparece o meu carro e o carro da polícia, assim, os dois estão assim. Tá vendo? Tá batido aqui, tirou foto, tá aqui o meu carro, tá aqui o carro dele e o carro da polícia. Está caracterizado que houve um dano e está caracterizado que teve relação com o carro da polícia. Agora, quem bateu em quem? Quem bateu em quem? Ele bateu no carro da polícia ou a polícia que bateu no carro dele? Ele não tem que provar isso. De quem foi a culpa no acidente, ele não tem que provar. Porque a União vai responder objetivamente, independentemente de culpa. Agora, quando a União ingressar com uma ação contra o Eduardo, contra o agente, a União terá que provar que o Eduardo agiu ou com dolo ou com culpa. Porque o Eduardo não, a Fernanda, né? A delegada. Então a União terá que provar que a delegada agiu ou com dolo ou com culpa, porque ela responde de forma subjetiva. Ok? Então, elementos da responsabilidade objetiva, dano e nexo causal. Elementos da responsabilidade subjetiva, dano, nexo causal e dolo ou culpa. O elemento subjetivo, esse é o elemento subjetivo, é esse aqui. Viram isso? Perfeito. Muito bem. Agora, você está imaginando, pô, o Eduardo nem precisa provar de quem foi a culpa? Não, o Eduardo não precisa provar de quem foi a culpa. Sabe por quê? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Responde a mim, raciocina. Raciocina comigo. Houve um acidente, não houve? A questão, agora eu vou modificar aquela questão da prova, vou acrescentar um dado que a questão não falou. A delegada vinha perseguindo o bandido e tal e colidiu com o veículo do Eduardo no cruzamento, certo? Certo, causando prejuízo do Eduardo, beleza. Agora, no cruzamento, tinha sinal. Se houve colisão, é porque alguém avançou o sinal, certo? Porque um sinal vermelho, o outro fica verde. Quando o outro fica verde, o outro fica vermelho. É assim que funciona, não é? É, isso aí. Então, se alguém bateu, porque alguém avançou. Quem você acha que avançou o sinal? A delegada ou o particular? A delegada, né? Não é isso? É isso. Mas você tem certeza absoluta de quem avançou foi a delegada? Você viu? Você estava lá? Não, você não estava. Ou seja, existe uma presunção de que o causador do acidente foi o agente público. É natural, né, é razoável, o princípio da razoabilidade, é razoável você imaginar que a delegada tenha avançado o sinal, uma vez que ela estava correndo perseguindo o bandido. Então ela deve ter avançado o sinal, porque normalmente os particulares respeitam o sinal fechado. Então, não deve ter sido o particular que deve ter avançado o sinal, deve ter sido a delegada.
Por isso é que o Eduardo não precisa provar que foi a delegada que avançou o sinal, porque isso já se presume. Isso já se presume. Mas essa presunção é uma presunção relativa. Lembra que ele já falou isso? Uma presunção relativa. Você tem certeza absoluta disso? Não. Presume-se. Presunção relativa. O que é presunção relativa? É aquela que admite prova em contrário, certo? A princípio, presume-se que foi a delegada que avançou o sinal, mas pode ser que isso não seja verdade. O delegado não precisa provar que foi a delegada que avançou o sinal, porque isso já se presume. Então, o que vai acontecer? O Eduardo ingressa com a ação, prova o dano e o nexo causal. Não prova de quem avançou o sinal, porque não tem que provar de quem foi a culpa. O juiz manda chamar a União. União, você vai ter que indenizar o Eduardo. Aí a União fala, seu juiz, acontece o seguinte, naquele caso ali, o sinal para Fernanda, para a delegada, estava verde. O bandido passou e o sinal estava verde, ela foi e passou também. O sinal do particular estava fechado. O Eduardo é que avançou o sinal e causou o acidente. Foi ele que avançou o sinal e bateu no carro da polícia. De repente não foi ele que bateu, né? Ele avançou o sinal estava fechado. A delegada estava vindo aqui, ele estava vindo aqui. Ele avançou o sinal e a delegada pegou... Quem bateu foi a Fernanda, que bateu no meio do carro do Eduardo. Mas porque ele avançou o sinal. Foi ele que avançou o sinal. A culpa foi dele. Aí o juiz falou assim, você tem como provar isso? Tenho. Meritíssimo. Lá no cruzamento tem câmeras, a gente pegou aqui a fita, trouxe aqui. Bota aí pra ver. Aí bota a fita lá, na televisão, aparece lá. Aparece o sinal da Fernanda verde, o bandido passando e ela vindo, e o sinal aqui fechado, o Eduardo parado no cruzamento, olhando assim, para o carro da Fernanda se aproximando em alta velocidade. Ainda apareceu, na filmagem apareceu até aquela bolinha assim, ele pensando, a delegada vinha em alta velocidade, meu carro está caidinho, eu vou avançar o sinal, vou bater no carro e vou ganhar um carro novo, vou me dar bem. Apareceu até isso na filmagem. O cara avançou o sinal, de propósito. Não aconteceu de propósito. Mas no caso apareceu a bolinha lá. Vou me dar bem, vou ganhar um carro novo. Avançou o sinal, arrebentou o carro do Eduardo, sobrou nada do carro do Eduardo. E da viatura também, né? Arrebentou a frente da viatura toda. E o bandido se deu bem que se mandou. Nesse caso, se a União conseguir comprovar que a culpa foi do particular que avançou o sinal, você acha que ainda assim a União será condenada a indenizar o Eduardo? Óbvio que não, né? Razoabilidade, né? Por quê? Porque aí haverá uma excludente de responsabilidade do Estado. Haverá uma excludente de responsabilidade civil do Estado, que é a culpa exclusiva da vítima. Terceira hipótese que eu estou falando. A vítima, o particular, vítima entre aspas, se ele causou acidente, né? Quem é vítima é a delegada. É a União que sofreu com prejuízo. Mas o particular não precisa provar que a culpa é do Estado. Mas se o Estado provar que a culpa foi exclusivamente do particular, o Estado estará excluído, se eximirá de responsabilidade, não terá que indenizar nada. Tá legal? Cuidado, hein, que isso cai em prova. Só se a culpa for exclusiva da vítima. Porque se houver culpa concorrente, o particular teve culpa porque ele entrou na rua que não podia entrar. Mas o agente público também teve culpa porque ele não estava com a sirene ligada, o agente público estava correndo atrás do bandido em alta velocidade, sem a sirene ligada, com os faróis apagados, de noite. O particular estava de noite. O sinal do Eduardo estava fechado. 2h da manhã. Ele avançou o sinal. Está errado? Está errado, que não pode avançar o sinal, mas 2h da manhã?
Ninguém fica parado no sinal, né? Aí ele avança, a viatura vem e pega ele, mas a viatura estava de noite com o farol apagado, sem sirene ligada. Pô, a culpa foi de quem? Dos dois, né? A culpa foi dos dois. Então, o juiz vai verificar se a culpa for concorrente ou culpa mitigada. O que é culpa mitigada? É culpa mais ou menos, né? Culpa dividida. Culpa mitigada é culpa dividida. A culpa foi dividida, né? Um teve uma culpa, o outro também teve. O juiz vai chegar e vai... Ó, então, tudo bem. Então, olha só, você teve culpa, você fica com esse prejuízo, você também teve culpa e ficou com esse prejuízo. Então, um pouco, o juiz, se a culpa for exclusiva da vítima, o Estado terá completamente excluído de responsabilidade. Mas se houve culpa concorrente, o Estado poderá ter algum grau de responsabilidade. De repente, não total, porque o particular teve um pouco de culpa, o Estado também, vão dividir. Tá legal? Então, excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva da vítima. E aí vamos aproveitar para falar dos outros dois. Caso fortuito e força maior. Imagina a seguinte situação. Tem uma enchente, que está acontecendo toda hora, né? Enchente, aí a água descendo a rua é cheia d'água, né? Vem aqui levando um monte de carro. E aí a enxurrada vem levando uma viatura da polícia, né? Sem ninguém dirigindo nem nada. A viatura está parada, vem lá, vem a viatura descendo e bate no carro de um particular lá embaixo. Aí particular, viatura da polícia. O particular vai ingressar com uma ação, o particular sofreu dano? Sim. Viatura da polícia. Para começar, então, viatura da polícia, o Estado responde. Responde de que forma? Objetivamente. O particular ingressa com uma ação contra o Estado. Seu juiz, olha só, tá aqui a foto, tá meu carro aqui, o carro da polícia aqui. Arrebentou a lateral do meu carro todinho. Então, o particular mostra que houve dano, e houve o nexo causal porque tem uma relação com o carro da polícia, é o carro da polícia que está batido lá. Aí o juiz manda chamar o Estado, vem cá, você vai indenizar, aconteceu o quê? Seu juiz, aconteceu o seguinte, realmente o carro da polícia está lá, mas ele está lá porque ele foi levado pela enxurrada. E a enxurrada é caso fortuito. Então o que é o caso fortuito? Caso fortuito e força maior são coisas imprevisíveis. A diferença é que o caso fortuito, já falei com vocês isso em licitações, né? É evento da natureza, que é a enxurrada. E a força maior é um evento humano. Evento humano, uma outra pessoa que não tem nada a ver com a administração, né? Então, de repente, um monte de gente se rebela no meio da praça, sai todo mundo correndo e tacando pedra e quebrando as vidraças das lojas todas. O Estado tem responsabilidade? Não, né? Isso aí foi um evento humano, não foi responsabilidade do Estado. Certo? Então, são as excludentes de responsabilidade civil do Estado. Caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Muito bem. Vamos lá, vamos ver? Vamos lá. A responsabilidade civil objetiva da administração compreende os danos causados aos particulares, até mesmo quando a responsabilidade civil objetiva, né, da administração compreende os danos causados aos particulares, até mesmo sem haver culpa ou dolo do seu agente. Certo? Certo. A definição está certa, né? Por quê? O Estado, a administração, responde objetivamente, independente de dolo ou culpa. Então, a responsabilidade da administração objetiva
inclusive quando não há nem dolo nem culpa do agente. Isso aqui está certo, a letra A está certa. Deve ser o gabarito, né? Vamos ver. Vamos ver. A responsabilidade civil objetiva do Estado compreende os danos até mesmo quando houver culpa do paciente. Não, né? Ah, Gustavo, não falou que a culpa é exclusiva. Como a letra A é muito melhor, isso aqui, até mesmo quando houver culpa exclusiva. Não, se houver culpa exclusiva do particular, não haverá responsabilidade objetiva. Então isso aqui está fora. Até mesmo quando não haja nexo causal? Não, a responsabilidade objetiva tem que ter dano e nexo causal. Então sem nexo causal, não. A responsabilidade civil objetiva até mesmo quando houver atos predatórios de terceiros, força maior, e eventos naturais, caso fortuito? Não. Quando houver caso fortuito e força maior, não haverá responsabilidade do Estado, porque é uma excludente de responsabilidade. Não. Até mesmo quando o seu agente não agiu na condição de agente? Não, né? Um policial na praia de folga, não está agindo na qualidade de agente, não haverá responsabilidade objetiva do Estado. Também não. Gabarito é letra A mesmo. Ó. Isso aqui a gente desconfia, né? Quando a gente olha assim na letra A, já... Ih, letra A. Desconfia mesmo, gente. Desconfia mesmo. Chega lá, a letra A tá certa. Será? Deixa eu ver as outras. Porque a maioria das pegadinhas são colocadas na letra A. A maioria. Isso aí é estatístico, né? As bancas adoram botar pegadinha na letra A para você já dançar ali para não olhar as outras. Então toma cuidado com a letra A. Mas pode ser, né? Tá aqui. Letra A tá certa, é a única. Letra B tá mais ou menos, hein? Reclamaram dessa questão. Ah, na letra B não disse que é culpa exclusiva. Se a culpa não é exclusiva, então também haverá responsabilidade da administração. Então tem duas respostas? A banca não aceitou. Apesar da letra B estar mais ou menos correta, a letra A não tem dúvida nenhuma. Eu passei o curso inteirinho mostrando para vocês, né? Que questão de múltipla escolha você tem que procurar a melhor ou a pior, conforme ele peça a certa ou a errada. Então, não tem jeito. Beleza. Muito bem, gente. Daí, então, vamos entender o seguinte. Hoje, a responsabilidade civil do Estado, ela é aplicada no Brasil da maneira que eu acabei de falar, certo? O poder público responde de forma objetiva e depois tem o direito de regresso contra o agente se provar que o agente agiu com dolo ou culpa porque ele responde subjetivamente. É assim? É assim. Hoje é assim. Mas nem sempre foi assim. Então, ao longo dos tempos, houve aí várias teorias que procuraram explicar a responsabilidade civil do Estado. Então, houve uma evolução dessas teorias. Isso, volta e meia, cai em prova. Quais foram essas teorias? Na ordem. Primeira, foi a teoria da irresponsabilidade. O que significa a teoria da irresponsabilidade? Não, já está dizendo, né? Teoria da irresponsabilidade, o Estado não responde. Ponto final. Ah, o carro da polícia bateu no meu carro. Quero ser indenizado pelo Estado. Tá maluco, cara? O Estado não responde pelos danos causados aos particulares. Ah, bateu no meu carro. Quem mandou tu não sair da frente? Problema seu, se vira. Eu, o Estado, que vou indenizar? De jeito nenhum. Claro, é uma teoria altamente, né, autoritária. Autoritária porque isso existiu nos países autoritários, né? Isso aqui, na verdade, essa teoria nunca chegou a ser aplicada no Brasil. Isso aqui foi aplicada na Inglaterra, é a teoria do The King can do not wrong. O rei não pode estar errado. Né? Na época lá do rei, né? O rei
os plebeus casavam a primeira noite, o rei mandava, ó, não casou? Manda a noiva para mim para passar a primeira noite comigo para fazer um test drive. Era assim? Era assim. Pô, se o rei podia mandar chamar para passar a primeira noite, o rei, tu acha que o rei ia indenizar lá um plebeu? Ah, porque o Estado me causou prejuízo. Ah, é? Corta a cabeça do plebeu. Então, a teoria da irresponsabilidade veio de lá, né? Dos estados autoritários. Essa teoria não chegou a ser aplicada no Brasil. Tá bom. E aí, claro, isso mudou logo, né? A partir dali, depois de algum tempo, isso foi se democratizando e aí passou-se a admitir a possibilidade de responsabilização do Estado. Como? Se o particular conseguir provar que a culpa pelo seu prejuízo foi do Estado. Então, o particular pode ser responsabilizado? Pode, se o particular conseguir provar que o culpado do seu prejuízo foi o poder público. Opa! Então, o particular tendo que provar que a culpa é do Estado, não é assim que é hoje, porque hoje o particular não precisa provar de quem foi a culpa. Mas já melhorou, porque antigamente nem o Estado nem respondia, passou a responder baseado na teoria da culpa. Ou seja, o Estado respondendo de forma subjetiva. Primeiro, teoria da culpa civil. O que é a teoria da culpa civil? Essa teoria da culpa civil é a teoria que é aplicada hoje no Brasil no direito civil. Uma teoria privada, né? Do direito privado. No direito civil, é assim que funciona. Como é que funciona aqui? Olha só. Eu paro de noite no sinal, e aí vem um cara, bate na minha traseira e quebrou. Já aconteceu isso comigo, inclusive. Já aconteceu isso comigo. O cara bateu e quebrou minha lanterna. Aí eu saltei, pô, cara, quebrou minha lanterna. Ele, não via. Foi mal. Mas, olha só, eu vou pagar. Problema não. Peraí que eu vou chamar a polícia para fazer, né, concorrência e tal, não sei o que. Pô, olha só. De noite, essa hora, você não vai ficar parado aqui no sinal, né? Nesse lugar aqui, se a gente ficar parado aqui, daqui a pouco vai chegar alguém e vai assaltar a gente. Né? Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, São Paulo, esses lugares, né? Aliás, eu acho que quase todo lugar do Brasil hoje está assim, né? Não é só mais aqui não. Mas não dá pra gente ficar parado aqui. Então o cara chegou pra mim e falou assim, olha só, faz o seguinte, conserta a lanterna aí, tá aqui meu cartão, tá meu nome, o endereço, tá no meu trabalho, telefone, me deu meus dados aí, liga pra mim amanhã que eu... Beleza. Vai pagar mesmo? Vou pagar. Tranquilo. Aí fui, troquei a lanterna lá, no dia seguinte liguei pro cara, né? Oi, tudo bem? Tudo bem. Troquei a lanterna lá, foi R$300. Tá legal. Você vai depositar na minha conta? Não, não vou não. Mas você falou que ia pagar? Mudei de ideia. E aí? Teve testemunha? Não. Alguém viu? Alguém... Não. Minha palavra contra dele. Isso aconteceu comigo mais de uma vez já. Primeira vez que aconteceu muito tempo atrás foi antes dos celulares, com câmera e tal, né? Aconteceu isso, beleza. Aí a pergunta, o cara não quer pagar. Eu posso ingressar com uma ação pedindo que ele indenize? Posso, estou com o cartão dele, nome e tal, não sei o que, vou lá e entro com a ação. Aí o juiz vai chamar ele, você, ele bateu no meu carro, não quis pagar. Aí o juiz, você bateu no carro dele? Não. Não tem a menor ideia do que ele está falando, nunca vi, não sei quem é. Tá, alguém viu o acidente, tem testemunha, foto, alguma coisa? Não. Sinto muito. Gustavo, você perdeu a ação. Por quê? No direito privado, no direito civil, né? Como eu e ele estamos no mesmo nível, o balanço aqui com os dois pratos na mesma altura, o ônus da prova é de quem? O ônus da prova cabe a quem alega. A obrigação de provar é de quem alega. Eu estou dizendo que ele bateu no meu carro, sou eu que tenho que provar que ele bateu ou é ele que tem que provar que não bateu? Eu que tenho que provar. Se eu não consigo provar isso, acabou. Não é assim? É assim. Acabou. Aí só para falar, isso aconteceu comigo há uns 2 anos atrás, agora, né? Pouco tempo.
Aconteceu de novo, o cara bateu na minha traseira e tal, não sei o que. Pode deixar que eu conserto isso aí. O cara me deu o cartão. Vai. Aí eu peguei o celular na mesma hora, né? Tirei o celular do bolso, né? A câmera. Ó, filmando o cara, né? Filmei o carro dele, a placa, mostrei lá, não sei o que, filmei o cara. Pessoal, então tô aqui, eu e o João Antônio e tal, não sei o que, e bateu no meu carro, João Antônio, vou mandar consertar, você vai pagar, né? Pô, aí ele falou assim, pô, você tá filmando por quê, cara? Não acredita em mim, não? Não esquenta não, eu sou desconfiado mesmo, eu lido com isso, negócio de responsabilidade civil, eu vejo tanta coisa, tanta gente de má fé, você eu tô vendo, né? Filmando tudo, né? Você eu tô vendo que você é uma pessoa de boa fé, eu sei que você vai filmar, mas esquenta não, é problema meu, eu que sou cismado e tal, não sei o quê, beleza, aí beleza, eu apertei a mão do cara, aí fui lá, troquei, liguei pro cara, deu R$500. Aliás, esse deu até mais, foi uma batida maior, deu tanto, eu pagar, não, pode deixar, eu vou pagar, depositou na minha conta. Não sei se o cara depositou na minha conta porque eu filmei, ou porque ele depositou porque ele era de boa fé, e mesmo se eu não tivesse filmado, ele ia depositar. Pelo sim, pelo não sei, né? Enfim, tô enrolando, vou fazer o seguinte, a teoria da culpa civil é aplicada no direito civil. Quem tem que provar? Quem alega. Então, num primeiro momento, foi aplicada a teoria da culpa civil em relação à administração. O particular pode obter indenização do poder público. Se conseguir provar que a culpa foi do poder público. Se não conseguir provar nada, se ficar uma palavra elas contra elas, vai perder. Não é assim hoje, mas também é melhor do que a teoria da responsabilidade que havia antes. Certo? Beleza. Então, vamos parar por aqui. No início da próxima aula, a gente continua aqui. Um abraço.